Da noite para o dia, o inesperado. Eu deitei e amanheci cego. Marcelo teve uma cegueira temporária. A falta de visão durou 3 semanas. Era o primeiro, mas não o único sintoma da diabetes. Uma doença crônica quando o organismo deixa de produzir a insulina, o hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose extraída dos alimentos como fonte de energia. Fiz exame de glicemia, minha glicemia estava 970. O normal era de 70 a 110 na época, esse era o parâmetro, né? 70 a 110. Então a minha estava 7 vezes mais. O susto foi há quase 2 décadas. Em plena juventude, o maior desafio de Marcelo era mudar a rotina alimentar. Eu saía para os bailes à noite com os meus amigos, então na madrugada você fica a opção. Vou comer um lanche, é mais prático, é mais fácil. E um lanche com água não rola, tem que ser com refrigerante. Hoje, mais adaptado à rotina de cuidados, ele sabe que faz parte de um grupo de risco. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o país tem mais de 14 milhões de diabéticos, em torno de 7% da população. Em Mato Grosso do Sul, são 138 mil portadores da doença, 50 mil só em Campo Grande. E pelo menos 10% desses pacientes apresentam a diabetes tipo 1, a forma mais grave e dependente da insulina. É o caso do Marcelo, que durante 24 horas carrega esse pequeno aparelho conectado ao corpo para liberar a insulina e controlar a glicemia. Quando não está com o aparelho, ele aplica a substância manualmente. Quem tem diabetes não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Os intervalos entre as refeições do Marcelo não devem ultrapassar 3 horas. Isso porque muito tempo sem comer pode acarretar crises de hipoglicemia, que reduz os níveis de glicose no sangue. Por isso, para evitar longos períodos em jejum antes de realizar exames, o Marcelo deve ter atendimento priorizado em laboratórios. Um direito previsto na Lei 4.795. Desde 2015, pacientes com diabetes grave em Mato Grosso do Sul não podem ficar por mais de 8 horas em jejum, à espera da realização de exames. É um paciente que, uma vez para submeter a um exame, tendo que ficar em jejum total, ele finda ficando debilitado. Então, por isso, essa necessidade, essa urgência de ele estando com agendamento para fazer um exame, ao chegar no laboratório detectado que de fato ele é diabético, que ele seja tratado como prioridade. Dependendo do perfil do portador de diabetes, o risco de sofrer uma hipoglicemia em longos períodos de jejum pode ter sérias consequências. Esta endocrinologista explica que quanto menor a taxa glicêmica, maiores os perigos para a saúde. Disparar o coração, ter palpitações, ele vai ter uma sensação de fome, ele pode ficar com palidez, ele pode ter náusea, tremores, ele pode suar muito, que a gente chama de sudorese. Esses são os sintomas de alarme da hipoglicemia. Isso abaixo de 60. Quando esses níveis de glicemia estão abaixo de 50, você já começa a ter sintomas neurológicos, por conta da baixa da glicose no cérebro, Então, o que acontece? Você pode ter dor de cabeça, tontura, você pode ter alterações de comportamento, o paciente pode começar a falar coisas desconexas, ficar meio confuso, E quando cai abaixo de 35, até convulsões, e abaixo de 30 ele entra em coma. E se você não intervir, se esse paciente não for socorrido, não for feito um glicose para ele, seja via oral, se ele estiver bem, consciente, ou endovenoso, se ele não tiver, se não for corrigida, esse paciente ele vai a óbito. Crianças, gestantes e portadores de problemas cardíacos estão entre os pacientes de maior risco. Mas também é preciso ficar atento a uma pequena parcela de diabéticos que não apresentam os sintomas da hipoglicemia. Quando eles já têm alguma desautonomia, alguma alteração do sistema nervoso autônomo, às vezes eles perdem realmente esses sinais
de reconhecimento de hipoglicemia que eu falei para você. Então aí é um pouco preocupante. Aí é preocupante nesses pacientes, porque às vezes eles fazem hipoglicemias graves sem sintomas. E às vezes a gente faz um exame, ele vai para o laboratório, faz o exame, você vê lá 30, 40 de glicemia, ele não sentiu, ele não percebeu isso, né? Então, mas isso é quando o paciente já tem as complicações da doença.